Conexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é adolescência sob a ótica da psicanálise, né? A adolescência é uma fase muito importante da vida que assegura a passagem da infância à vida adulta. É também uma fase onde os problemas, as angústias e também os sonhos são muito vívidos para as pessoas, e tanto para os jovens quanto para as meninas, né? A adolescência também é uma fase da vida que existiu praticamente a partir da modernidade e da contemporaneidade. No passado, nas sociedades primitivas, essa fase da vida não existia tanto, com tanta clareza como existe hoje, né? E os adolescentes, é o futuro da sociedade, merece todo o cuidado das famílias, das escolas e também das universidades, né? A nossa convidada é professora da universidade, Nádia Laguardia de Lima, é a autora do livro Escola Virtual na Adolescência, uma leitura psicanalítica, que acaba de ser lançada, um livro publicado pela editora da UFMG. Nádia, é um prazer tê-la aqui para discutir esse livro, esse tema tão interessante que interessa a todos nós, né? O prazer é meu. Qual é o propósito do livro? Bom, esse livro ele é uma divulgação de uma pesquisa que eu realizei no meu doutorado, né? Então, ele é baseado na minha tese de doutorado. E a publicação do livro é para as pessoas interessadas no tema da adolescência, né? Educadores, psicólogos e outros, né? De outros campos, da academia ou não, que tenham interesse em conhecer um pouco dessa adolescência e das características da adolescência na época atual, na contemporaneidade. Como o livro está estruturado internamente? Eu fiz uma pesquisa, inicialmente, comparando o diário íntimo com os blogs, né? Porque a minha pesquisa foi no espaço virtual e eu li blogs de adolescentes. Perfeito. Então, numa primeira leitura que eu fiz dos blogs de adolescentes, eu percebi que existia uma proximidade muito grande entre os diários íntimos e os blogs. Então, eu começo o meu livro fazendo um certo percurso histórico da escrita de si, quando que surge essa escrita de si, descubro, né, que ela acontece desde a antiguidade, começa, na Grécia com o antiga. diário, né? Exatamente. O diário escrito. Então, eu vou falando sobre esse percurso histórico, quais as características da escrita de si na antiguidade, na modernidade, até chegar na contemporaneidade, para pensar quais as características dessa escrita de si na época atual, na pós-modernidade. Do ponto de vista teórico, em quem que a senhora se baseia no campo da psicanálise? Freud e Lacan. Sim. E como é que se pode... São dois autores complementares ou um é a negação do outro? São complementares. São complementares. Lacan, na verdade, ele propõe uma releitura de Freud, né? Então, ele faz uma releitura do Freud, mas ele avança, né? Ele introduz também novos conceitos e uma nova teoria, né? Haveria muitas diferenças entre eles, não? Ou são mais complementares? Porque Lacan, num certo sentido, também muda muitas perspectivas do Freud. Não necessariamente com relação à adolescência, então. Não, com relação à adolescência, não. Na verdade, Lacan, não é que ele muda. Ele, no primeiro momento, ele está muito preocupado com uma leitura rigorosa do texto freudiano. Depois, ele se permite ir além. Sim. Né? Como situar a adolescência, então, na perspectiva da psicanálise, entrando num mérito do livro, professora? Bom, em linhas gerais, a gente pode pensar, primeiramente, a noção de adolescência compreendida como um tempo intermediário entre infância e adolescência é uma construção social. Sim. Né? Então, a partir do final do século XVIII, início do século XIX, que começa essa noção de adolescência como esse tempo, um tempo de moratória, um tempo de exílio, que o sujeito se prepara para a sua entrada no universo social mais amplo, né? Um período que normalmente os jovens se dedicam aos estudos. Mas isso é uma construção, então, social da nossa cultura ocidental. Para a psicanálise, a gente pode pensar a adolescência a partir do conceito de puberdade, porque puberdade
ele se refere às transformações fisiológicas e hormonais, né, que acontecem no corpo da criança, essas transformações que levam ela a adquirir um corpo adulto. Seria o quê? De 13 a 15 anos, mais ou menos, variando entre meninos e meninas? A gente tem, por exemplo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, que estabelece aí a faixa etária entre 12 e 18 anos aproximadamente. Vai até 18. Então. Adolescência. A puberdade seria esse período inicial das transformações fisiológicas e hormonais, que são variáveis, né, de pessoa para pessoa. Alguns antecipam a puberdade às vezes acontece mais cedo, com outros mais tarde. Então, para a psicanálise, a gente pode pensar a adolescência a partir da noção de puberdade, porque a puberdade, então, seriam essas transformações fisiológicas e hormonais que acontecem no corpo da criança, né, para chegar ao corpo adulto. A adolescência seria uma resposta a essas transformações da puberdade, ou seja, como que o sujeito interpreta isso? Sim. E a gente acredita que esse tempo é um momento de intenso trabalho psíquico, sim, que ele tem que se deparar com uma série de mudanças que acontecem no seu corpo, né? Com uma irrupção de sensações, desejos, pensamentos e fantasias. Inquietações que são incontroláveis. Sim. Né? Como é que os adolescentes veem essa fase da vida? Com muita angústia, com muita dor, com muita perplexidade? A gente fala que a adolescência é um período assim, de excessos, né? Eles vivem tudo com muita intensidade. De 0 a 100. Então, alegrias, tristezas, angústias, a gente vai ver essa alternância muito grande, né, que a gente normalmente não vê em outras fases da vida. Então, eles vivem excessivamente a alegria, também a tristeza, a dor, a angústia. Não dá para dizer que é só alegria, como algumas pessoas falam, né? Porque eles têm exigências muito grandes. Então, essas exigências são difíceis para eles, porque eles precisam se aproximar, por exemplo, eles têm um corpo de adulto, mas não se sentem adultos, e nem a sociedade os acolhe como adultos ainda. E talvez em alguns momentos se comportem como adultos, depois voltam a ser crianças. Exatamente. E eles têm, aí os encontros amorosos, a formação de grupos, a construção da identidade, são uma série de exigências, escolha profissional que ele precisa fazer, né? Então, essa preparação para o encontro amoroso, que não é sem sofrimento, sem angústia, que ele vive com muitas expectativas e tem muitas fantasias e muitos medos, né? Sim, perfeito. No segundo bloco, nós vamos trabalhar por que a escrita, tanto o diário íntimo no passado, quanto, digamos, os blogs na atualidade, são fundamentais para os adolescentes. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. No segundo bloco, nós estamos trabalhando a adolescência sob a ótica da psicanálise. No primeiro bloco, nós situamos a puberdade e a adolescência, uma distinção entre elas, o caráter complementar, e caracterizamos um pouco esse período angustiante e às vezes feliz da adolescência. Já deixamos no ar o tema desse segundo bloco, que é o que representa a escritura, a feitura do diário ou dos blogs para os adolescentes. Bom, esse período é um período da vida em que o sujeito ele é redespertado, vamos dizer assim, por algumas questões que são os grandes enigmas da existência, sobre a vida, a morte, o lugar dele aqui no mundo, o sexo. O sentido da vida. O sentido da vida, e que ele precisa reconstruir uma resposta para essas questões que até então elas eram respondidas a partir dos referenciais paternos. Sim. E agora ele vai buscar as próprias respostas, né, para essas questões. Momento que há uma desidealização dos pais, né? E eles vão buscar, então, novas referências de identificação na cultura. Então, quer dizer, nós teríamos um período na infância de imitação, e aqui é de ruptura, de afirmação da própria personalidade, não é que isso? Ele questiona todo o saber que foi construído na infância, né? É desconstruído. Então, ele vai buscar novas referências de identificação, novos apoios na cultura, nos grupos sociais, né?
Então, ele vai buscar responder essas questões. A escrita é uma possibilidade dele construir respostas para essas questões que o atormentam. Claro. Né? Uma tentativa de construir uma significação para o tempo dele, para o que é a adolescência. Sim. Eles tentam se situar nesse tempo, que é o tempo da adolescência, uma coisa que eu pude observar, que eles falam muito sobre a adolescência, tentando se localizar nesse tempo, né? E, ao mesmo tempo, responder a essas questões que os angustiam. Seria uma certa materialização do seu próprio pensamento, das suas próprias angústias, Sim, das suas próprias expectativas, né? Sim, uma tentativa de dar uma resposta a essas questões, de construir uma resposta para essas questões que o angustiam, um tratamento simbólico para isso. Perfeito. Né? Quem são os adolescentes que a senhora pesquisou no livro? Olha, tem uma diversidade aí muito grande. Não tem, eles não formam um grupo homogêneo, mas bastante heterogêneo. Para começar, que quando a gente pesquisa redes sociais, né, esses escritos no ambiente virtual, a gente sabe que ali os adolescentes eles podem criar personagens, né, idade fictícia, por exemplo. Sim. Então, para chegar a alcançar esses adolescentes, o que eu fiz? Eu busquei os blogs que tinham como nome adolescente. Sim. Então, eu utilizei isso como uma chave de pesquisa e de busca. Um critério de seleção, né? Ou seja, eles se nomeiam adolescentes. Claro. Então, eles se localizam nessa fase da vida, eles se veem como adolescentes e tentam, então, construir algo que os particularize. Assim, o que é ser adolescente? O que é ser adolescente na época atual? Né? Sim. E o que os blogs revelam do ponto de vista... Porque hoje nós vivemos uma sociedade da informação. A gente até pensaria que a abundância de informações até minoraria o sofrimento dos adolescentes. Mas, pelo visto, não, né? O que eles vivem, o que eles escrevem exatamente nesses blogs? Bom, uma descoberta que eu fiz é que as questões são as mesmas questões, por exemplo, dos diários dos adolescentes do século XIX, século XX. Né? Ou as questões que nós tínhamos quando éramos adolescentes. Exatamente, né? São as mesmas questões. Inclusive, os temas principais que eles abordam nos seus escritos são os mesmos temas dos diários clássicos, né? Que são amor, sexo, amizade, família, principalmente, e adolescência. Falam muito sobre adolescência. Sim. O uso dos blogs está apontando também uma nova sociabilidade, porque a nossa sociabilidade na nossa época era tete-a-tete. Hoje se faz exatamente pela rede, né? Sim, isso traz uma série de modificações, né? Sim. A primeira delas, que é mais visível, que amplia muito o leque de laços, né? Claro. De possíveis amigos aí. Sim. Então, se antes eles tinham 5, 6 amigos, hoje eles têm 400, 500 amigos. Claro. A gente pode questionar que amizade é essa, né? Que tipo de amizade é essa? Sim. Muitos eles nem conhecem presencialmente, mas não dá para ignorar que é um laço, né? Eles conversam com essas pessoas, alguns eles conseguem a partir desses, de um primeiro encontro virtual, eles conseguem marcar encontros presenciais. Então, algumas amizades se consolidam. Né, presencialmente, então pelo outras das pessoas não. que moram no mesmo país, na mesma cidade. Sim. Né? Eu acho que a internet ela abre muitas possibilidades em todos os sentidos, né? É um espaço público que eles circulam, conhecem pessoas, participam de grupos, diversos interesses, eles encontram os grupos de pares. E fazem diferentes usos, porque cada adolescente é único, né? Então, agora a gente está inserido numa cultura da visibilidade. Sim. Então, é uma questão que a gente vê hoje, porque essa exposição do que a gente conhecia antes como íntimo, né? Que hoje se torna público. Então, eu falo isso porque antes os limites entre público e privado eram mais claros. Hoje a gente já questiona o que é íntimo. Sim. E muitos dos jovens que escreviam seus diários trancavam os diários porque ninguém os lesse. Exatamente. Né? Então, uma coisa que me surpreendeu foi que algumas questões que eles colocam nos seus blogs são questões que deveriam ser íntimas. Pelo menos a gente considera assim, com a nossa formação. Na nossa formação, na nossa perspectiva. Né? Então, hoje, esses limites todos estão sendo abalados, né? Inclusive entre o que é público e o que é privado. Então, tem
uma juventude que está se reconfigurando, ela está se construindo a partir dessas mudanças todas que as tecnologias da imagem, da comunicação introduzem. Perfeito. Né? No terceiro bloco, nós vamos trabalhar a socialização desses jovens, a sua relação com as famílias e também com a escola. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. O nosso tema é adolescência sob a ótica da psicanálise. Já estamos no terceiro bloco. Vamos analisar a adolescência a partir da socialização na relação familiar e também na relação da escola, né? Como se forma a personalidade do adolescente depois da sua pesquisa? Novas visões, novas perspectivas? A gente pode dizer que a cultura, ela interfere na constituição desses sujeitos, sem dúvida, né? Eles se formam nessa cultura, então eles sofrem influências dessa cultura. O que a gente tem visto com essa grande publicidade, vamos dizer assim, da própria vida, né? A facilidade que eles têm de relacionar com as pessoas é como se eles estivessem abrindo as casas Sim. para as pessoas diversas, Sim. numa convivência com essa pluralidade, né? Com essa heterogeneidade de pessoas. Se tornam menos tímidos, mais abertos ou não? Não necessariamente. O campo da internet ele é um campo de paradoxos, de contradições. Sim. Né? Em que sentido? Por exemplo, ao mesmo tempo que eles têm milhões de amigos, ele não está relacionando presencialmente com esses amigos. Ao mesmo tempo que ele está dentro de casa e supostamente protegido, Sim. ele está em contato com o mundo desconhecido. Exposto, num certo sentido. Exposto. Então, assim, é um campo de paradoxos que não dá para a gente fazer uma interpretação única, a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Então, os adolescentes, por exemplo, eles estão sendo formados em contato com uma diversidade de informações, de culturas, né? Isso, por um lado, abre possibilidades para eles, por exemplo, com relação à aceitação das diferenças, a possibilidade de criação, de criatividade, são inúmeras possibilidades de identificação, inúmeras possibilidades de formação de grupos, né, segundo os mais diversos interesses, possibilidade de contato com diferentes culturas, o que pode, assim, não só do ponto de vista político, né, tem eu acho que é uma força importante, a gente viu pelos movimentos sociais. Então, essa possibilidade de agrupar, de saber o que está acontecendo do outro lado do mundo, de ter contato com o que acontece no mundo inteiro. Por outro lado, esse universo também virtual, ele abre possibilidades, assim, por exemplo, de fazer com que o sujeito fique muito fechado nesse universo virtual e evite o contato presencial, evite o contato com as pessoas, adie o encontro com as pessoas. A gente vê que os adolescentes, por exemplo, têm aqueles viciados em jogos eletrônicos, né? Eles ficam ali nos jogos eletrônicos e eles evitam o encontro presencial, que às vezes angustia. Por isso que você estava falando, se são mais tímidos ou não, depende do uso que eles fazem. E essa socialização que, de um lado, você tem relações primárias e relações secundárias, basicamente misturadas, que no passado eram um pouco mais separadas uma da outra, não era? O espaço familiar é um espaço muito mais fechado, né? Um espaço da privacidade. E ali os pais conversavam mais com os filhos, tinham as tradições que eram veiculadas na cultura da família, a história familiar que era muito valorizada. E hoje a gente vê uma certa perda dessa historicidade. Né? Do valor dado às experiências anteriores. A cultura hoje é mais imediatista, valoriza mais o que é atual, o que é efêmero, descartável, né? E o os consumo pais, também. como trabalham a adolescência? Estão mais preparados hoje do que no passado? Uma coisa que eu tenho visto, não só nessa pesquisa, mas em outras pesquisas que eu tenho realizado, conversando inclusive com adolescentes, eles têm me falado uma coisa que me surpreendeu, que os pais viciados em internet. Ah, é? Né? Então, eu acho que os pais hoje eles têm que ter muito cuidado, porque eles também estão ficando fascinados pelas múltiplas ofertas do espaço virtual, né?
e são aparelhos que cada vez oferecem mais atrativos, então eles ficam muito fascinados com isso e se ocupam muito disso. Então a tecnologia ela não pode ser usada no sentido de distanciar as pessoas, mas no sentido de aproximar. Perfeito. Então, às vezes, dentro de casa, a tecnologia tem sido utilizada como um distanciamento das pessoas. Então, os pais não conversam com os filhos, não tem aquele momento da família conversar sobre o que aconteceu, né? Esse espaço da palavra, do contato presencial, ele é muito importante para as crianças e para os adolescentes. Nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Como os jovens e os adolescentes pensam a sua formação e a sua profissão? Bom, a partir da minha pesquisa, eu observei que eles estão muito mais voltados para o tempo presente do que para o futuro. Sim. Eles estão muito mais preocupados com o que está acontecendo agora, uma tentativa de resolver essa questão com aproximação amorosa, né? Encontro com os parceiros, se ele é aceito socialmente, como é que está a imagem dele, se ele é bonito, se ele é feio, se o outro gosta dele ou não, se ele conquista ou não. Isso ocupa muito mais a preocupação e interesse dos adolescentes do que os projetos futuros. Claro. Mas aparece também uma preocupação com o futuro via escola. Claro. Mas são interesses menores, vamos dizer assim. Eles são mais imediatistas. A adolescência é um momento que eles estão muito voltados para as questões emergenciais, porque como se estivesse acontecendo uma revolução tão grande dentro deles, que eles estão muito mais voltados para isso do que para se situar no futuro. E a escola está melhor aparelhada para tratar da adolescência do que esteve no passado? De jeito nenhum. A gente fala que a escola está parada no tempo. Né? Parou no tempo. Parou no tempo, ela não está acompanhando essa revolução. E ela está com muita dificuldade para lidar, inclusive, com a tecnologia, com o interesse dos adolescentes pelo ambiente virtual. Sim. Então, eles estão despreparados, eles estão sem saber o que fazer com isso. Porque os adolescentes hoje têm acesso a todo tipo de informação. Não precisa mais do professor. Claro. Né? Então, o professor está um pouco destituído desse lugar que ele ocupava de autoridade, né? Como uma pessoa que era respeitada pelo conhecimento. Então, hoje eles têm acesso a todo tipo de informação através da internet e desvalorizam esse saber acumulado, acadêmico, né? Do professor. Esse é um problema na atualidade. Perfeito. Né? Temos que, de novo, redefinir até o papel do professor e da escola no tratamento da nova tecnologia. Professor, eu queria agradecer muito sua participação aqui no programa, cumprimentá-lo pelo livro, que é um livro muito bem escrito, que eu recomendo a todos os educadores como uma referência importante. E agradecer pelos seus esclarecimentos, trouxemos aqui uma reflexão sobre a juventude e a adolescência, porque é o nosso futuro, e cuidar desses jovens, desses adolescentes, é assegurar um país melhor, mais justo e mais próspero. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Eu que agradeço, foi um prazer participar. Parabéns. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.